Olá, seja bem-vindo ao Estácio Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o curso de nutrição aqui no Campus Friburgo. O programa Estácio Entrevista já está no ar. A nutrição tem importante papel na saúde das pessoas. E para falar sobre esse assunto, está conosco a coordenadora do curso de nutrição, Flávia Lopes. Professora, primeiramente queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Imagina, obrigado. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. E a minha primeira pergunta é a seguinte: o que é a nutrição? Nutrição é um curso da área da saúde, um curso que avalia justamente a alimentação como um todo, visando a segurança nutricional, a segurança alimentar, né? Nesse aspecto a gente prima pela saúde, né, a implicação dos alimentos tanto na prevenção, tanto no desenvolvimento de doenças, no processo até mesmo de tratamento. Então, ele é um curso basicamente que tem o poder, né, dos alimentos na nossa saúde e que tem a sua aplicabilidade em várias áreas, né, desde uma área clínica, enfim, em várias áreas que a gente vai ter oportunidade de falar, discutir aí ao longo dessa conversa, provavelmente. Professora, e quanto ao poder que a nutrição tem na saúde das pessoas, né? A gente queria que você falasse para o nosso telespectador sobre o que levou a Universidade Estácio, juntamente com a senhora, a estar fazendo esse trabalho. Perfeito. O curso de nutrição é um curso, na verdade, que não é novo na universidade. Já existe, é novo aqui para a gente no campus de Nova Friburgo, né? E justamente fazendo uma análise de mercado, uma pesquisa mercadológica, a Estácio entendeu uma demanda, né, uma necessidade que está muito relacionada com a preocupação hoje das pessoas com a alimentação. E essa preocupação da alimentação relacionada à saúde, né? O quanto que a nutrição pode agir, pode favorecer, pode nos dar uma condição de saúde melhor. Então, o padrão de comportamento das pessoas mudou nesse sentido. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas, buscam a informação e a gente tem uma expansão muito grande de possibilidades, né, de mercado e as pessoas estão buscando isso. Mudou para melhor? Eu acho que mudou para melhor, sim, e com uma consciência muito maior. A gente tem hoje mais informação, eu acho que as pessoas estão, sim, muito mais sensibilizadas para a mudança. Mudar é difícil, né? É mudança de hábito, de comportamento, mas a gente vê um mercado bastante importante. E aí a Estácio, mais uma vez, saiu na frente, a gente conseguiu abrir esse curso e já temos quase 200 alunos matriculados, né? Isso é uma alegria bastante grande aí, com o desafio de formar, né, daqui a 4 anos, profissionais, acho que acima de tudo, sérios, críticos, éticos, que é o nosso grande desafio. Com qualidade. Com qualidade, perfeitamente. Professora, para os novos alunos que estão interessados em fazer nutrição aqui na Estácio, quais são as áreas de atuação que o nutricionista pode atuar? São várias áreas. A formação do profissional, basicamente, a área clínica é a mais procurada, cerca de 40%. Né, dos alunos acabam procurando essa área clínica, que você tem atuação em hospitais, em postos de saúde, em consultório, né? Você tem a área que a gente chama de produção institucional, que é a área de gerenciamento da alimentação e todo o cuidado nas unidades de alimentação e nutrição. Você tem o nutricionista participando de políticas públicas de saúde. Você tem o nutricionista podendo atuar na área de marketing, em indústrias de alimentos, em produtos nutricionais. Você tem o nutricionista também atuando em creches, em escolas, em caterings, que a gente chama, que são a alimentação, né, em companhias aéreas. Então, a gente tem o nutricionista também na área de docência e de ensino. Então, são diversas as áreas em esporte, clubes esportivos, a nutrição esportiva, né, em si. Então, a gente tem aí áreas diversas, que vai da nutrição clínica, alimentação coletiva, nutrição esportiva, saúde pública. Tem espaço aonde pensar que o nutricionista pode atuar, sempre vai ter um local. Até porque a alimentação, ela
ela mora aí, né? Aonde a gente pensa, tem em nutrição envolvida e certamente tem um espaço para esse profissional atuar. A senhora falou sobre o espaço da nutrição. A nutrição atuando em todo esse campo, Sim. né? E como é que está sendo aqui, Estácio, Estácio Nova Friburgo? A senhora acha que está tendo uma boa procura? A senhora está, como é que eu posso dizer, as suas expectativas estão sendo correspondidas quanto ao número de pessoas que estão aderindo ao curso? Sim, a gente está com muita procura, a gente já tem muito aluno matriculado e é óbvio que a gente quer mais e mais e a gente vai atrás nesse farol, nesse foco, porque a gente está com muita vontade de fazer um curso muito bom. E o curioso é que a gente tem uma procura de alunos de primeira graduação, sim, mas alunos que já têm uma primeira formação. Então, alunos vindos da área de fisioterapia, de educação física. Exemplo, eu tenho alunos que são odontólogos, eu tenho advogados, eu tenho historiadores na turma. Então, isso é bem bacana, acho que reflete muito o que eu coloquei dessa visão da nutrição, da necessidade, né, de entender essa nutrição, essa importância que a nutrição tem na nossa vida um pouco mais de perto. Pessoas de áreas tão distintas, né, procurarem o curso, é óbvio que eu fico muito contente, né, todo mundo tendo a curiosidade de, não só de entender um pouquinho, mas querer aprender e exercer, né. Então é muito bacana, eu estou bastante contente. E a gente tem que botar de 200 para 400, para 500. Uhum. Não só na nutrição, né? Eu falo pelo nosso curso mesmo. Pouca gente sabe, mas eu sou de Cantagalo. Eu venho para cá, para Friburgo, para estudar. E muita gente vem, às vezes, até de mais longe. Vem de Miracema, vem de Santa Maria Madalena, né? E acaba tendo essa expectativa correspondida, né, professor? E a gente tem alunos das mais diversas áreas aqui. A gente está em Nova Friburgo, mas contempla mais ou menos umas 10 a 14 cidades, né, adjacentes. A gente tem alunos de todos os... Tem alunos de Niterói, né, que é bem um pouquinho mais distante, mas a gente tem uma procura bastante diversificada de localidade e de área mesmo de interesse. Bem bacana isso. E a senhora está falando dessa grande procura de alunos das proximidades. E como que vai ser a questão dos turnos do curso? Vai ser em 2 turnos, manhã e noite, ou vai ser em turno único? Então, o curso de nutrição ele é dado em 4 anos, né? São 8 períodos. E a gente tem tanto turma de manhã quanto turma à noite. A gente tem essas 2 possibilidades. Para quem trabalha, que tem a possibilidade de estudar, estudar não é a desculpa. Então, a gente consegue contemplar o estudo, o curso, tanto de manhã quanto à noite. A gente vê que o curso é um curso novo, Sim. É um curso que tem expectativa, conforme a senhora acabou de falar, né? E o que esse curso vai começar, ou já está começando, a representar para a instituição? Olha, eu acho que vai representar uma ótima iniciativa, uma ótima aquisição. A gente teve a preocupação de, na grade, né, ter disciplinas que contemplam muito essa questão da novidade, né, do novo curso. Então, a gente tem o nutricionista conseguindo ter uma expertise em áreas que talvez em outros cursos não tenham esse apelo. Exemplo, a nutrição funcional, por exemplo. A fitoterapia, que é uma outra especialidade que o nutricionista pode desenvolver em especialização, que é um mercado, um canal de oportunidade bastante interessante para quem quiser seguir a área de clínica, abre um leque de possibilidades de intervenção bastante grande. A gente tem a tecnologia de informação vinculada ao nutricionista, que isso é muito importante. Disciplinas como, por exemplo, economia e nutrição, né? A gente fala de sustentabilidade também, de saúde financeira, é preciso que tenha esse olhar. A gente tem uma especialidade que particularmente é a minha especialidade de coração, que é a terapia nutricional enteral e parenteral, que é uma subespecialidade dentro da nutrição clínica que contempla alimentação artificial para os pacientes mais graves, para quem não tem a indicação de comer pela via oral, né, pela alimentação oral. Então, a gente tem disciplinas que, nutrição e geriatria, por exemplo, hoje o mundo envelheceu, todo mundo sabe, né? Então, o idoso ele não é um adulto mais velho, então um enfoque nutricional para essa população específica. Então, tem uma grade bastante interessante
que está representando justamente esse novo mercado. Então, essa expectativa realmente é muito grande. E fora a questão, um ponto muito importante que hoje a gente também está vendo, a questão da gastronomia, existem disciplinas de gastronomia, né? Então, um programa bem repleto, bem nutrido, né? Vamos dizer assim, bem nutrido de muitas disciplinas legais para deixar essa grade atendendo aí a todos os alunos, independente da especialidade que ele queira seguir dentro do curso, né, mais à frente. E a senhora, como está sendo essa experiência de coordenar um curso aqui na Estácio Friburgo? É uma novidade, eu confesso que eu estou bem satisfeita. O que me chama a atenção, na verdade, primeiro de tudo, foi essa recepção de todos, né? É um curso novo, então eu tenho o apoio de todos os coordenadores, os colegas de curso, todo novato que chega com algumas dúvidas, chega se ambientando, então eu estou bem à vontade, estou bem satisfeita, foi uma recepção bastante grande, o curso de nutrição veio para somar, veio para construir, a gente vai fazer aí, só veio para compor uma Estácio mais rica de conhecimento e de possibilidade aos nossos alunos, né, de mercado de trabalho. Professora, a gente vê que o curso, como a senhora falou, as expectativas eram umas e elas ultrapassaram graças ao trabalho da universidade. E a interação com os alunos? Como é que está sendo? É bem bacana, é bem bacana. O aluno vem com muita expectativa, né? Ele vem querendo ser nutricionista no primeiro dia de aula. Isso é uma coisa que a gente, por mais que saiba que tem um passo ainda, um passo a passo a seguir, a gente tenta sempre aproximar esse aluno do que ele vai desenvolver na prática. Então, vou dar um exemplo de alguma prática que a gente possa desenvolver aí com comunidade ou alguma ação de saúde, mesmo sendo no primeiro período, a gente faz questão e vai fazer esse aluno chegar mais perto para poder ter esse gostinho, vivenciar um pouco da prática. Mas a expectativa deles é bem grande, é uma expectativa de ansiedade gostosa, de como é que vai ser, quanto que eu vou ganhar, e onde que eu vou atuar, e eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas tem 4 anos para resolver. Então, as disciplinas que são novas, né, nesse primeiro ano, nesses 2 primeiros períodos, eles experimentam as disciplinas comuns, que a gente chama de disciplinas otimizadas, né, para todos os cursos, e são a base, por mais que eles fiquem um pouco, poxa, mas eu vou ver nutrição quando? Mas isso é a base de formação, né? Sem saber histologia, sem saber anatomia, sem saber bioquímica, eu não consigo fazer uma intervenção nutricional, uma prescrição, entender alguma coisa, a repercussão daquele alimento, né, no processo digestivo, absortivo, enfim. E depois ele começa, a expectativa vai continuando de uma outra maneira, que ele começa a experimentar a composição dos alimentos, a bioquímica dos alimentos, até ganhar o estágio, que é uma outra expectativa, onde eu vou fazer estágio, vai ser remunerado ou não vai, eu vou gostar, vou me aproveitar no mercado de trabalho depois disso. E frente às outras universidades, para a senhora, qual que é o diferencial da Universidade Estácio? É a possibilidade dessa miscelânea, dar a oportunidade ao aluno de experimentar todas as possibilidades de atuação que ele possa vir a pensar em executar. Então, da área clínica, a sua atuação mais específica. Eu acho que a grade curricular ela está muito bem desenhada, o plano de estudo está muito bem desenhado, ele consegue contemplar qualquer área que o aluno pretenda ingressar, com as suas especificidades, com as suas peculiaridades. Então, o aluno vai poder experimentar de tudo. Assim, ao longo dos 8 períodos, ele consegue perpassar, né, transitar ali, permear por todas as possíveis variações, tudo que ele pode encontrar na nutrição, ele vai ter a oportunidade de experimentar um pouquinho. Então, daqui a pouquinho tem mais nutrição, né, professora? Isso. Vai tem mais nutrição sobre dieta, né? Estamos precisando, né? Desde já agradecemos a sua companhia, voltamos já. Eu acabei de entrar na Estácio e já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você também pode viver agora essa experiência com o PAR, o novo parcelamento Estácio. Parcele até 70% das suas mensalidades e pague sem juros no dobro do tempo. É direta com a Estácio. Muito simples, nem precisa de fiador, né, Guga? Tá aí a força que você precisa para viver já a melhor fase da sua vida.
Vestibular. Inscreva-se já. www.estacio.br. Nós estamos de volta com essa edição do Estácio Entrevista. Hoje nós estamos com a professora Flávia Lopes, ela que é coordenadora do curso de nutrição aqui no campus Nova Friburgo. Agora o que todo mundo quer saber, professora, qual é a melhor dieta? Nossa, isso todo mundo pergunta, né? Todo mundo está atrás dessa fórmula mágica. Isso eu vou contar para vocês daqui a um pouquinho. Em relação ao curso, como que vai ser a dinâmica entre aulas práticas e aulas teóricas? Excelente a tua pergunta. A gente tem a preocupação de sempre fazer com que o aluno consiga aplicar o que ele aprende. Isso é fundamental, né? A gente tem alguns laboratórios, na verdade vários laboratórios ao longo do curso, que vão desde laboratórios associados às disciplinas, né, comuns aos cursos de saúde, como anatomia, como microbiologia, e a gente tem as práticas também relacionadas às disciplinas específicas, como por exemplo química dos alimentos, como avaliação nutricional, então um laboratório onde o aluno possa experimentar quais são as várias maneiras de a gente avaliar a composição corporal. Então, a questão prática de educação nutricional, de tecnologia de alimentos, composição dos alimentos, bromatologia, que é o estudo, né, dos alimentos em si. Então, a gente tem na nossa grade essa possibilidade de adequação junto da teoria e aplicação da prática desse conhecimento. Você falou sobre teoria e prática. Para você, qual seria o conselho que você daria para os estudantes, para os alunos aqui da universidade, quanto a estágio? Estágio, eu costumo dizer que é uma das horas os momentos mais importantes e que tem que ser muito bem aproveitado. É a hora que a gente pode errar com convicção, que a gente pode errar com direito, vamos dizer assim. Errar com vontade. Com vontade. A hora é aquela ali, é a hora de aprender. Então, a gente tem que se dedicar, o aluno tem que se dedicar em termos de tempo, de vontade. Tem os estágios obrigatórios do próprio curso. A possibilidade de abrir o leque, fazer outros estágios extracurriculares. É muito importante a questão da aplicabilidade. E a Estácio vai dar toda a estrutura, com os convênios, com as parcerias, buscando sempre o melhor local, o melhor momento, né, para que esse aluno consiga aplicar todo esse conhecimento, desde o hospital, desde a área institucional, creches, enfim, toda a gama aí de atuação. É um momento muito importante. Em relação ao corpo docente, ele já está montado, já está estruturado? Ele está em construção. Um desejo nosso, e na verdade a gente vem buscando isso, é ter profissionais, é ter professores, né, docentes, que justamente tenham não só a sua experiência em sala de aula, que envolve a sua didática, né, todo esse contato com o aluno, essa capacidade de formar, né, alunos, né, nutricionistas profissionais, mas que ele consiga também ter uma vivência prática. Isso é muito importante, né? Que o aluno perceba que o que o professor está ensinando, aquilo ele visualiza na prática, né? Então, ter essa percepção é muito importante, né? Se a prática não fosse importante, se a vivência, a experiência não fosse importante, nós seríamos autodidatas. A gente lê um livro-texto e aprende. Então, essa preocupação de ter o professor com um braço numa assistência ou numa prática na sua área de atuação, vai ser levado em consideração na formação, está sendo levado em consideração na construção dessa grade aí de docente para o curso. Você falou sobre os docentes, né, os professores que estarão envolvidos nesse curso. Para você, o que seria o fator principal para um docente no curso de nutrição na Universidade Estácio? Eu não tenho eu tenho vários. Está valendo? Vários? Pode. Eu acho que três pontos são bastante importantes. Eu acho que a didática, isso é muito importante, porque o docente ele pode saber, mas ele não sabe passar essa informação. Ele tem que se fazer entender, o aluno tem que captar aquela mensagem. Isso é fundamental, isso talvez seja um dos mais importantes. Eu acho que a possibilidade do que a gente conversou, né, que é a questão da adequação, né, de você conseguir adequar a teoria à atuação prática. Eu acho que, por último, mas não menos importante, eu acho que vem um contexto, né, de postura, da questão do tratar com o aluno,
né, da cordialidade. Faz diferença. Faz toda a diferença, né? De entender as peculiaridades, tratar as exceções. Eu acho que o objetivo é que esse aluno consiga estar pleno em termos de satisfação no contexto, na sala de aula, com a didática, com o que aquele professor está trazendo, né, de diferente, de conceito. Então, eu acho que a gente é exigente? Não, a gente quer que seja um bom curso, um excelente curso. Eu acho que é bem por aí. E no mercado atual, quais são as áreas que estão necessitadas de um bom profissional de nutrição? Olha, eu acho que a área clínica, a área de prevenção, eu acho que por mais que seja uma área de atuação bastante grande, eu acho que carece de profissionais mais bem formados, mais bem capacitados. Uma preocupação que eu tenho e que eu quero desenvolver muito no curso é a visão crítica do profissional. Hoje, né, na verdade já há uns anos, né, com a popularização do acesso à informação, hoje todo mundo publica o que quer, hoje em dia todo mundo fala o que quer. Fala sem condição, com qualidade de informação. Então hoje a gente não pode pegar as informações que se vêm aí dispostas, né, na internet, na mídia, em todos os canais e tomar como verdade absoluta. Isso tem um preço muito grande. E eu acho que formar profissionais críticos, né, com uma condição de purismo de informação, da onde veio essa informação, veio a procedência, foi publicado aonde, isso procede, não procede, aplicável para quem, em que momento. Eu acho que isso, ainda mais na área clínica, isso é muito importante. Hoje a gente vive aí muitos modismos da nutrição, né, a gente vê... uns falam que o glúten faz mal, outros dizem que o glúten não faz mal. Alguns querem não comer a lactose, outros querem ingerir a lactose. Muitos acham que só com suplemento a gente consegue ter um desempenho melhor na academia, outros acham que não. Então, qual a verdade? Como é que fica isso? Eu acho que isso vale para qualquer área, mas eu acho que a nutrição vem vivendo um pouco isso, né? Eu acho que formar esses profissionais com uma visão bastante crítica, criteriosa, isso tem a ver com seriedade, tem a ver com estudo sério, tem a ver com credibilidade. Eu acho isso muito importante. É muito importante, é uma área que eu vou ter uma dedicação bastante grande e essa mensagem para os professores que tiverem a oportunidade de estar diante desses alunos. Formar profissionais críticos, Sim. Profissionais de excelência. No caso, é a proposta do curso, né? Perfeito. E o curso de nutrição, como é que você vê daqui a 10 anos? Olha, eu vejo um curso... Eu sou suspeita para falar porque se eu tiver a oportunidade, eu faria nutrição novamente. Então, eu vejo um curso que ele só ascende em termos de mercado, em termos de comportamento, né? Como a gente falou do comportamento alimentar. Eu entendo sim que faça aquele ditado, né, muito antigo, faça do seu alimento o seu remédio, eu acho que é por aí. Eu acho que a vida é feita de escolhas e uma escolha que a gente faz é a alimentação dentro de um espectro de qualidade de vida, né, de escolha de vida. Então eu vejo a nutrição só ganhando espaço, só crescendo, só conseguindo um espaço bastante grande para poder ajudar as pessoas, né? A gente está falando de uma área da saúde, é uma área de troca, é uma área para poder ajudar o outro, para poder auxiliar o outro em ser uma pessoa melhor, que seja melhor do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de saúde física, né? Eu vejo um curso com caminho, com uma vida útil, né? Com um caminho bastante longo pela frente, uma perspectiva bastante grande. E Flávia, hoje, como que você considera uma alimentação saudável? Olha, uma alimentação saudável, já falando um pouquinho das escolhas, ela passa pelas escolhas, né? Eu acho que hoje em dia tem uma área da nutrição que se fala muito da nutrição comportamental. A alimentação saudável, ela passa por escolhas saudáveis, ela passa por um prazer também. E se a gente for falar em algo muito mais específico ou técnico, ela passa sim por uma alimentação que tenha um pouco menos de hidrato de carbono, que é a base, né, da nossa alimentação, né, que hoje o mundo come muito carboidrato, o brasileiro come muito carboidrato. A gente precisa diminuir os nossos açúcares da vida, talvez a gordura não seja tanto o mal do mundo. Frutas e vegetais, enfim, legumes fazem parte de uma boa fonte nutricional, um carboidrato mais bem acessível com as fibras.
não tem grandes modismos, o caminho ele é mais uniforme. Eu acho que o que a gente precisa sempre valorizar é que não existe uma dieta da moda. Existe a dieta para você, a dieta para mim. Na verdade, nem a dieta, né? Que passa um pouco por uma questão de privação. Exatamente. É reeducar, é ressignificar, né? É avaliar um pouquinho do comportamento alimentar. Por que a gente come? A gente come porque a gente está feliz, a gente come porque a gente está triste, a gente come porque a gente comemora. A alimentação, ela envolve a gente, né, em todos os aspectos. Eu acho que entender tudo isso faz parte de uma escolha saudável e faz parte de uma dieta, né, vamos dizer assim, de uma alimentação, de um perfil de alimentação saudável, que tenha basicamente um prazer também envolvido. Bom, e nós estamos chegando ao final dessa entrevista com a coordenadora de nutrição, a Flávia Lopes, e eu queria que você desse um recado para o pessoal de casa, para os nossos telespectadores, falando a respeito do curso. Perfeito. Esse ano, o campus Nova Friburgo, aqui da Universidade Estácio do Sá, vem completando sua maioridade, né, 21 anos. A gente fica muito feliz com isso, acho que para comemorar um curso novo, um curso de nutrição. Então, para você que tenha dúvida sobre que profissão seguir, né, ou que você que está indeciso, a gente convida que venha aqui à universidade, pode procurar as informações também através do nosso site, estácio.br. Vindo aqui ao campus, é a nossa primeira salinha, que é a sala de matrícula. Ali vocês podem conhecer um pouco dos recursos que a gente tem, conhecer um pouquinho até sobre o curso, as maneiras de ingresso à universidade, o tipo de investimento, os tipos de financiamento que a universidade pode dar a vocês. E eu acho que, como mensagem final, a nutrição é uma profissão maravilhosa, é um curso bastante rico, né, em termos de conhecimento. A expectativa nossa é a melhor, com muitos alunos, e um curso sendo formado com bastante cuidado, com bastante carinho, por que não? Para atender a esse mercado que está ávido, né, por profissionais sérios, por profissionais bastante éticos, né, no cuidado da alimentação da população como um todo. Você, como profissional de nutrição, você muda a vida das pessoas. E para fechar o programa, eu gostaria que você contasse uma história de sucesso. Bom, nesse aspecto, história de sucesso... na verdade é uma história engraçada, pode ser? Claro. Eu trabalhei por muito tempo, uns 10, 12 anos, num ambulatório de um hospital geral do Rio de Janeiro, um hospital filantrópico, né? E a gente lá tinha um ambulatório de especialidades, e um ambulatório que eu fazia parte era de perda de peso de grandes obesos, né? Então, eram pacientes, né, eram clientes que poderiam se beneficiar de uma cirurgia bariátrica. E é óbvio que a gente fazia toda a intervenção, e quanto mais peso essas pessoas perdessem, melhor seria. E aí eu tive dois, né, vários pacientes, mas me lembro desses dois, que eles se conheceram, né, na fila do ambulatório, nas consultas. A gente tinha as dinâmicas de consultas individuais e consultas em grupo, então tinha toda uma interação. A interação foi tão grande que eles se conheceram, namoraram, perderam mais de 50 quilos os dois e me chamaram, me deram essa responsabilidade de ser madrinha do casamento dos dois. Então, uma situação engraçada, mas muito do que você fala, né? Mais uma vez, você mexer na alimentação é mexer na vida do outro, né? Então, foi uma mudança bastante bacana e bastante prazerosa. Eu acho que se você saber que você contribuiu para a vida de alguém, né? É muito, muito gratificante, muito bacana. Uma transformação, né, na vida da pessoa, como a gente está falando aqui no programa inteiro, sobre mudança de hábitos, enfim. De comportamento. De comportamento. E a gente agradece, infelizmente acabou o nosso tempo, e a gente hoje conversou com a Flávia Lopes, ela que é coordenadora do curso de nutrição. Hoje o papo foi realmente sobre nutrição. E se você quiser assistir esse e outros vídeos, acesse o nosso canal no YouTube, no Com Nova Friburgo. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência, e até o próximo encontro. Espero você no próximo programa Estácio Entrevista.
Bem-vindos a mais uma edição do Estácio Entrevista. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre jornalismo esportivo. Não saia daí! E hoje vamos falar com ele, produtor da Inter TV, repórter do Globoesporte.com, o mito, Felipe Basílio. Muito obrigado pela presença, Basílio. Eu que agradeço o convite, Charles, a todo mundo da Estácio. Prazer estar aqui com vocês. E o mito fica por sua conta, que isso, rapaz. Esse cara é o mito. E vamos começar com a seguinte pergunta. Como você começou no jornalismo? Em que parte da sua vida que você começou a se interessar em ser um jornalista? Cara, assim, eu comecei a faculdade em 2010 e trabalhava numa loja de varejo, né, no comércio aqui de Friburgo. E logo no terceiro período eu consegui um estágio numa TV local. A partir daí, assim, era o jornalismo geral, mas mesmo assim eu conseguia trabalhar mais essa questão do esporte. E paralelo a isso, surgiu o projeto da Jornada Interativa, que é idealizado pelo Rafael Seabra, que hoje eu sempre digo que ele é o maior amigo e maior professor que eu tive nessa caminhada no jornalismo. E a gente pôde praticar mesmo, né? Dividir meu tempo na TV, entre a TV local e a Jornada Interativa. E aí a gente foi crescendo mesmo, né? A gente foi aprendendo cada vez mais. E aprendendo principalmente, assim, aprendendo muito, né? Tendo essa vivência mesmo do jornalismo esportivo, contato com os atletas e essa possibilidade mesmo de aprender na prática, né? Isso que foi o mais válido nesse início. E como o jornalismo esportivo auxiliou na sua vida em geral, em questão tanto de produtor quanto ser humano também? É aquela coisa, né, de quando você trabalha com o que gosta, as coisas fluem mais fácil, né, você se sente mais à vontade trabalhando naquilo que você gosta. E principalmente, assim, nas transmissões de rádio, por exemplo, na Jornada Interativa, nas transmissões da equipe do Fernando Bonan, na Nova Friburgo AM, a gente precisa ter aquele raciocínio rápido, né, você tem que pensar rápido na hora de fazer a reportagem numa transmissão esportiva. E isso traz a possibilidade do improviso, você precisa improvisar, você precisa falar mais rápido, você precisa ter o que falar mais rápido. E isso é bom para as outras questões do jornalismo também, esse raciocínio, essa capacidade de improviso. Isso é propiciado mesmo pelo jornalismo esportivo, né? Talvez uma outra área você não tenha essa dinâmica tão grande que o jornalismo esportivo propiciona. Você precisa pensar rápido e dar informação de uma forma correta e que a pessoa entenda também, né? Você não pode falar de qualquer forma. Você precisa falar rápido, ter o que falar e que a pessoa entenda também. E você também é produtor da Inter TV, repórter do Globo Esporte. Como chegou essa oportunidade? Então, depois desse meu período numa TV local, continuei com a Jornada Interativa. Em novembro de 2012, estava estudando aqui na Estácio e recebi o convite do diretor de jornalismo, Luiz Veiga. Já tinha deixado o meu currículo com ele numa semana de comunicação. E é aquela assim, né? Poxa, é a oportunidade que você fica esperando assim, de repente o telefone tocou, ele já estava com o meu currículo. E falou, olha, a gente tem uma vaga aqui à disposição para você, te interessa e tal. Eu vou falar que não, é claro, na hora sim, já peguei. E uma semana depois já estava trabalhando lá na TV, aprendendo muito também com os profissionais que trabalhavam por lá, continuam trabalhando até hoje. E agregado a isso veio o Globoesporte.com, né? Junto da Inter TV tem também o nosso departamento de esportes mesmo, o espaço do Globoesporte.com dedicado à região serrana. E eu fiquei nessa, de trabalhando como estagiário, mas também contribuindo para o Globoesporte.com, fazendo as matérias do Friburguense, fazendo algumas entrevistas também com algumas personalidades aqui de Nova Friburgo ligadas ao esporte. E não mudou muito desde essa época, de 2012 não. A gente já está aí quase 5 anos e é mais ou menos nessa pegada mesmo, né? Conciliando o trabalho com a produção, que é o jornalismo em geral, também com as matérias do Globoesporte.com. Como esse sentimento você lá, estudante de jornalismo, surgir essas oportunidades e hoje você está numa grande mídia, qual é esse sentimento, qual que é essa visão que você tem? Cara, o jornalista, eu acho que ele tem que ter sempre essa vontade de aprender mais, de buscar cada vez mais conhecimento e as oportunidades, quando chegam, a gente tem que pegar mesmo, né? Quando você tem profissionais que já estão mais tempo no mercado, que sabem um pouco mais, que têm a possibilidade de te ensinar, eu acho que o estudante tem que fazer isso mesmo, tem que agarrar todas as oportunidades. Quando a gente é mais jovem, a gente fica naquela de tentar abraçar o mundo, né? Tentar pegar tudo de uma vez só.
e acha que dá conta disso, mas acho que na faculdade a gente não tem muita escolha não, Charles. A gente tem que pegar mesmo tudo que aparece para aí sim a gente saber para qual caminho que a gente vai. Eu estava no Globoesporte.com, na Inter TV, na Rádio Friburgo, também contribuía para alguns blogs e sites. Aí, assim, é a chance que a gente tem de descobrir para onde a gente vai e aprender cada vez mais. E a gente continua, né? Como falei até hoje, assim, todo dia a gente aprende uma coisa diferente, é um aprendizado que nunca termina. Mas para o estudante de jornalismo isso aí é uma oportunidade enorme, né? E contribui muito para a vida acadêmica. A gente às vezes fica na sala de aula, mas aprender na prática, assim, é um diferencial muito bom para mim, foi muito importante. E quem foram os seus tutores, seus influenciadores para você seguir essa jornada? Nossa, tem muita gente, desde a faculdade, eu já citei o Rafael Seabra, o professor Jorge Marum, hoje coordenador do curso de jornalismo aqui da Estácio, na Inter TV, Luciana Tomás, Guilherme Peixoto, hoje o Fernando Moraes, os profissionais que estão trabalhando lá, Suzana Barroso também, que é ex-aluna aqui da Estácio, foi uma grande professora que eu tive na produção da Inter TV, na Rádio Friburgo, o Fernando Bonan, que está aí há 30 anos, né, no esporte aqui em Nova Friburgo, me ensinou bastante também. Eu acho que assim, eu estou citando alguns nomes, mas sabendo que teve muito mais gente, eu aprendi com muito mais gente. Aqui em Friburgo, fora daqui, tem muita gente que sabe muito do esporte. Para mim, até hoje, foi muito importante. Você falou que sua oportunidade surgiu da Inter TV, surgiu numa semana da comunicação. E hoje você vai dar uma palestra para uma nova turma. O que você espera disso? Você realmente espera ser uma inspiração para as pessoas? Eu tô nervoso, cara. Tô bem tenso mesmo, porque na minha época de estudante, uma das coisas que eu mais gostava nesse período de faculdade era a semana de comunicação, que é quando a gente tinha a oportunidade de conhecer outras pessoas, né, gente que já está no mercado, e agora a gente olha que eu tô do outro lado com outros alunos e falo, caramba, o que eu vou falar com eles? Mas de alguma forma facilita, porque eu também fui estudante. Até pouco tempo eu fui estudante, sabia mesmo assim, aquilo que os alunos estavam em busca mesmo de saber. Esse contato mesmo, assim, poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprende no dia a dia para os alunos, eu acho que para a gente é gratificante, poder dividir, fazer a mesma coisa que fizeram com a gente, né? A gente tá nessa caminhada aqui e a gente não ia ter chegado nesse caminho se a gente não aprendesse também com outras pessoas. É uma chance de dividir, eu espero que realmente seja bem legal com a galera, tomara que eles gostem. E projetos futuros? Você almeja chegar ainda mais longe, ir para o Rio, fazer algum projeto maior? Olha, eu vou assim mesmo, um passinho de cada vez, sabe? No jornalismo é aquela coisa assim, que você também não pode fazer projetos muito longos, mas também você não pode deixar também se acomodar. Você tem sempre que buscar alguma coisa diferente, tem sempre que buscar caminhos novos, buscar diferenciais. Mas assim, em relação a projetos, eu vou deixando mesmo, surgindo uma oportunidade, a gente avalia. E é muito dinâmico, não dá para traçar mesmo um prognóstico, alguma coisa assim, tem que esperar as oportunidades aparecerem e ir dando conta daquilo que já está na nossa mão também, né? Tem que sempre fazer sempre o trabalho render para que as oportunidades surjam. Falando em projetos, surgiu no ano passado o Futebol Solidário. Queria que você falasse um pouquinho mais como surgiu, qual é o intuito e chamar um pouquinho a galera para essa festa no final do ano. O Futebol Solidário é uma iniciativa bem bacana, né? A gente se reuniu em novembro do ano passado, todos os veículos, a maioria dos veículos de comunicação aqui de Nova Friburgo. A gente tem aquela rotina, né? Passa 12 meses do ano naquela pegada, semana a semana, com factuais, produção diária, e a gente pensou, não, no final do ano a gente vai se reunir para fazer uma partida no Eduardo Guinle, que é quando a gente se reúne toda semana praticamente para cobrir o friburguense. E jogar no Eduardo Guinle, para quem é peladeira, a realização, né, cara? Aí a gente teve essa ideia, né, de fazer uma partida no Eduardo Guinle, mas a gente pensou também, por que não ajudar as instituições de caridade? Por que não ajudar a quem precisa? E toda ajuda a gente sabe que é bem-vinda, né? Friburgo tem muitas instituições de caridade, tem muita gente precisando, e a gente se reuniu, viabilizou essa partida, esse evento, né, que é o Futebol Solidário, com o objetivo de ajudar realmente as instituições. No ano passado a gente arrecadou mais de 0,5 tonelada de alimentos, que era a nossa expectativa. Nós distribuímos para Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, e para a APAI também. E nesse ano a gente vai realizar a segunda edição dele. A gente espera que, além da galera em casa se divertir muito com a partida, que ela é aberta ao público, todo mundo leva 1 quilo de alimento, a gente consiga novamente chegar ao nosso objetivo, que é arrecadar
arrecadar cada vez mais alimentos, fazer uma festa legal com a galera e ajudar a quem precisa, na final do ano, festas de Natal, Réveillon, e ter mesmo uma contribuição a mais, um volume de alimento a mais para essas instituições. A gente sabe da importância, a gente vai fazer o possível aí para poder ajudar cada vez mais gente. E nesse ano, quem vai participar desse futebol solidário? Tem muita gente que vai participar, né? O Vinícius Gastin, que hoje vai participar da Semana de Comunicação, é uma das pessoas já que confirmaram presença. A gente tem companheiros nossos da InterTV, da TV Zoom, tem uma galera boa que vai participar. O Eduvaldo, editor, é um cara que sabe muito, joga muito, vai estar presente. O Noé também, cinegrafista. E outros companheiros também, né? Outros integrantes da imprensa friburguense estão confirmando aí a presença. A gente espera que todo mundo participe, né? Que ano passado foram cerca de 40 profissionais. Esse número deve ser repetido nesse ano e o importante é fazer a brincadeira, cara, que a gente tem os grupinhos de WhatsApp, a gente brinca tanto com o outro, faz aquela provocaçãozinha, mas no final a amizade é sempre que vale mais alta, a solidariedade também é muito importante. E a galera está confirmando a presença, a gente já tem aí mais de 30 nomes fechados. No dia 26 de novembro, 10 horas no Eduardo Guinle, a gente vai estar lá e o pessoal de casa também está convidado, levando quilo de alimento, acompanhar essa nossa partida e ajudar uma instituição de caridade. E esse ano tem mais instituições, além da PAI que você falou, ou vai ser só essas mesmas? Por enquanto a gente não definiu ainda, né, quais instituições a gente vai ajudar, porque a gente espera pelo menos chegar ao volume que foi arrecadado no ano passado de 0,5 tonelada de alimentos. A partir daí a gente vai avaliar a necessidade das instituições, fazer a divisão correta, mas a gente tem tudo para superar essa meta. E quanto mais a gente arrecadar, mais instituições a gente vai ajudar. Se nós chegarmos aí a 750 quilos, vai dar para distribuir para 4, 5 instituições, dividindo esse volume. Então, assim, a gente conta muito com o apoio dos nossos parceiros e o pessoal de casa também, que o público participe com a gente para entrar nessa corrente de solidariedade mesmo, né? Ajudar muito mais gente, ajudar quem precisa. Bom, e lembrando que no Futebol Solidário, o Jornada Interativo também vai estar participando com a transmissão, né? E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Felipe Basílio, para falar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço o convite, eu me sinto honrado de estar aqui do seu lado, de toda a equipe da Estácio, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E no próximo bloco, vamos receber a presença do jornalista Vinícius Gastin para falar um pouco sobre sua experiência na área. Não saia daí. Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira com coach e a opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Eu acabei de entrar na Estácio e já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você também pode viver agora essa experiência com o PAR, o novo parcelamento Estácio. Parcele até 70% das suas mensalidades e pague sem juros no dobro do tempo. É direta com a Estácio. Muito simples, nem precisa de fiador, né, Guga? Tá aí a força que você precisa para viver já a melhor fase da sua vida. Vestibular. Inscreva-se já. www.estacio.br. E nesse segundo bloco vamos receber ele, colunista do Voz da Serra, editor-chefe do Repórter Friburguense, apresentador do Esporte TV Zoom, assessor de imprensa do Friburguense e boleiro às horas vagas, Vinícius Gastin. Muito obrigado pela presença, Gastin. Obrigado pelo convite, Charles. Sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês. Não perdi o fôlego para falar o que você faz e como você tem pique para fazer tudo isso. Olha, às vezes também eu me pergunto como é que a gente consegue dar conta de tanta coisa, mas é fazendo com prazer. Eu sempre digo que para você ser um bom profissional, você tem que escolher uma área em que você gosta de trabalhar. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, do que com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos. Então, quando você faz com prazer, você acaba dando conta de tudo sem perceber.
Então, na própria rádio, já resolvo as outras coisas que eu tenho. Claro, depois de estar com tudo em dia na Rádio Nova Friburgo AM, que é o meu maior compromisso, digamos assim, é onde eu tenho mais responsabilidades, mas tudo vai se encaixando também, porque algo que eu tenho no Friburguense eu já aproveito para o jornal, aproveito também para o Esporte TV Zoom, sempre rende uma matéria também no Repórter Friburguense, então tudo é um link, e a gente vai juntando tudo isso, e no final das contas dá sempre certo. Cansa, apesar de ser gostoso de fazer, mas é muito prazeroso. Bom, então eu vou começar a destrinchar um pouco suas características, o que você faz. Né? No Nova Friburgo AM, o que você faz? Olha, lá eu chego por volta de 7 horas da manhã todos os dias. Eu, até o momento, né, até hoje, eu continuo com o Pedro Osmar, no show do Pedro Osmar. Foi quem me deu a primeira oportunidade, a quem eu sou muito grato para sempre, por abrir as portas na emissora para mim. Um dos meus primeiros trabalhos também dentro da profissão do jornalismo. E eu tenho um quadro de esporte com ele às 9h30. Só que eu já participo um pouco da produção, já participo um pouco também com uma notícia, sempre na abertura do programa. E agora eu tenho uma nova responsabilidade, ou seja, nós do jornalismo, que é o Expresso Friburguense, além do Repórter Friburguense. Então, 7h30 da manhã eu já estou no ar com as primeiras notícias do dia. É um pequeno jornal de 2 minutos, 4 edições diárias, 7h30, 9h30, 5 para 1 da tarde, de 3h15. E nisso também a gente já está preparando o Repórter Friburguense, que vai ao ar às 11 horas. Esse é um jornal maior, mais completo, de 15 minutos. E além disso tudo, eu também tenho um programa às tardes, de segunda a quinta, que é o Sintonia Maior. Esse de entretenimento, bastidores de TV, de novelas, músicas. Então a gente tem esse momento de lazer também, digamos assim, dentro da seriedade do jornalismo, que é a minha principal missão e função dentro da emissora. E como que é desassociar essa questão do entretenimento e do jornalismo sério? Olha, a gente tem que ter responsabilidade para produzir uma notícia jornalística, logicamente, mas também para noticiar o entretenimento. Porque o entretenimento envolve pessoas, envolve obras, produções que se gastam muito dinheiro. Então, muitas vezes a gente fala da vida de um ator, de uma atriz, o bastidor de uma novela que é bem ou mal produzida. Isso também tem que ter uma responsabilidade. Mas é claro que a entonação de voz, a seriedade para falar, apresentando um jornal, era diferente do entretenimento. Até os comentários que você pode fazer dentro de um jornal, você não comenta uma notícia. Mas uma notícia de entretenimento, você pode de repente fazer um comentário, colocar a sua visão, mas sempre tentando embasar, né, para que você possa ter um motivo para estar falando aquilo. Então existe uma diferença na hora de falar, na hora de você comentar sobre e na hora de escolher também, né? Nem toda notícia ela é importante para nós ali no jornalismo. A gente busca mais notícias de Nova Friburgo, principalmente, e da região, ou notícias gerais que podem impactar na vida do friburguense e do pessoal, principalmente do centro-norte fluminense. E no entretenimento não, a gente pega mais notícias soltas e a gente consegue uma variedade maior. E como que é o público? O público é o mesmo público? Você trabalha com públicos diferentes? Olha, eu acho que é um pouco diferente, mas tem umas semelhanças sim. Diferente no sentido de que até meio-dia, 1h, o rádio ele tem um público específico. É chamado horário nobre do rádio. É aquela dona de casa, é o pessoal que está indo para o trabalho, que está indo para o almoço, enfim, a gente pega esse tipo de público. À tarde é mais a dona de casa, mas muitas donas de casa nesse horário vão resolver coisas na rua e tudo mais, então a gente perde um pouquinho desse público. Mas aí também tem porteiros, tem pessoas que usam rádio no carro para ficar informado, para também entreter, por que não? Então esse público tem uma pequena mudança e muita confecção, no caso aqui da nossa cidade. À tarde é impressionante o número de confecções de pessoas que trabalham nesse segmento, que acompanham a gente na rádio. Comércio também, mas de manhã eu acho que é um público mais variado e à tarde concentra um pouco mais. Perfeito. Então, além da Nova Friburgo AM, você também trabalha no jornal A Voz da Serra, é colunista lá. Como que surgiu a oportunidade? O que você faz lá? Olha, a partir do show do Pedro Osmar, fazendo esporte, eu comecei a ter algumas portas abertas. A primeira delas foi o Esporte TV Zoom. O Anderson Nogueira, que hoje é deputado, à época também trabalhava na Rádio Nova Friburgo AM, gostou do meu trabalho e me chamou para estar na TV Zoom com ele, fazendo parte primeiramente da produção do Esporte TV Zoom e depois de alguns anos também assumindo a responsabilidade de reportagem, até chegar a apresentador. Hoje eu divido praticamente esse cargo com ele, essa função com ele. E dentro desse trabalho no mundo do esporte surgiu a oportunidade no jornal A Voz da Serra
para assumir a coluna de esporte. O Zé Duarte, que por muitos anos fez o trabalho nessa área no jornal, ele saiu da empresa e ficou vaga essa função. Então, já militando no meio do esporte, eu tive a oportunidade, através do Pedro também, o Pedro Osmar, que me indicou ao senhor Laércio Ventura, falecido, gente muito boa, com quem eu aprendi demais, e a gente conversou, eu fiz lá alguns testes, né, alguns textos para que ele pudesse aprovar, deu tudo certo e eu assumi essa função também. Trabalhei um tempo no jornal Voz da Serra com carteira assinada, hoje eu faço como se fosse um trabalho terceirizado, mas dentro desse contexto de cumprir horário dentro do jornal, eu fazia também muita matéria geral. Então foi um aprendizado enorme, conheci grandes profissionais, amigos que eu tenho até hoje, fazia matéria em bairros, matérias variadas além do esporte. E hoje eu fiquei só com a parte esportiva mesmo. A grande responsabilidade de ter uma página de esportes inteira todos os dias, só falando de esporte local. A gente não fala de time carioca, não fala de esportes que envolvem um contexto nacional, só de atletas, de projetos sociais, de times, de campeonatos, de eventos daqui da cidade. Bom, e como que é? Porque o esporte local, o grande centro é o friburguense. Agora o friburguense passa por esse hiato do campeonato carioca. Como que você busca assim, atletas locais, outros esportes para colocar no jornal e para buscar esse interesse das pessoas? Olha, é um desafio diário, viu? Mas Nova Friburgo é uma cidade muito privilegiada em termos de esporte. A gente tem muitos projetos sociais que fazem trabalhos fantásticos nas comunidades. A gente tem aqui atletas que disputam campeonatos nacionais, internacionais em várias modalidades. A arte marcial aqui no nosso município, ela é fantástica. Tem revelações todos os dias, novos lutadores, pessoas que começam a brilhar e que muitas vezes não tinham acesso a como divulgar isso. Eles vêm nos procurar, com o tempo a gente cria essa relação de confiança também. Hoje muita coisa eu recebo, não preciso nem correr tanto atrás assim, né? Mas é claro que a gente vai pensando pautas, a gente tem o Edson Barbosa e o Marlon Moraes no UFC, a gente tem a Jennifer Alves, que é uma nadadora de ponta, de seleção brasileira de natação, participação de Olimpíada, e temos também os campeonatos locais de futebol, por exemplo, campeonato de olaria, de conselheiro, Supercopa. Tudo isso é notícia para a Voz da Serra, né? A gente tenta realmente segmentar, pegar o público daqui, falar de coisas de Nova Friburgo. E assim a gente vai levando. E se surpreende, viu? Tem semana que a gente acha que não vai dar, que vai faltar informação para cobrir uma página, mas no final sempre aparece, é algo que surpreende até a gente. Essas pautas você também aproveita no seu programa na televisão, como você falou, o Esporte TV Zoom, você também aproveita essas pautas, tá, numa linguagem diferente, mas para abranger também toda essa busca por atletas friburguenses? Sem dúvida nenhuma, e a televisão ela tem uma coisa muito legal que é a imagem. O texto a gente tenta transmitir nas palavras, nas letras, em cada linha que a gente escreve, a emoção que a gente sente ao entrevistar uma pessoa, ao conhecer um projeto social. Mas a questão da imagem, ela é muito interessante porque o telespectador ele tem a oportunidade de ver quem é, de sentir na fala daquela pessoa o quanto que ela se doa para aquele projeto, para aquela equipe, o quanto que aquele atleta lutou para chegar longe, para conquistar. Isso na televisão, por ser imagem, a gente tem uma ideia melhor. Então, realmente, a linguagem muda um pouco, o assunto é muito parecido, né? Geralmente a gente leva para contar a história, para contar como foi a participação em campeonato, mas realmente a gente faz esse link com muita frequência. E você é um jornalista sem imagem completo, mas com uma paixão especial pelo futebol. E também é assessor de imprensa do Friburguense. Então, como que foi essa sensação, esse impacto de poder trabalhar com o esporte como um assessor de imprensa? Olha, foi fantástico. Aliás, o Friburguense foi a minha primeira oportunidade. Surgiu aqui na Estácio, o clube procurou estagiários para assumir a assessoria de imprensa. À época, eu e Priscila Franco, a gente começou um trabalho, eu estou lá até hoje. A Priscila hoje é uma grande profissional de redes sociais, seguiu por outro caminho, mas eu aprendi muito com ela também. E trabalhar no Friburguense para mim é a realização de um sonho. Eu que desde criança comparecia ao Eduardo Guinle, acompanhava, gostava de ver os jogos. Eu gostava de ver o Ziquinha, o Bidu, o Sérgio Gomes, o Cadão jogar. Hoje eu conheço eles pessoalmente, sou amigo deles. São pessoas assim fantásticas que têm uma doação pelo clube e pela cidade enorme. Então foi a realização de um sonho. Trabalhar com futebol é muito gostoso. A gente, claro, tem a dedicação de um final de semana, a gente perde muita coisa às vezes,
mas conheço vários estádios do Rio de Janeiro, são poucos que eu ainda não conheço. Você tem uma vivência muito grande, né? O futebol te dá isso, faz muitas amizades, você fica ali com os nervos à flor da pele. Muitas vezes você tem que separar a paixão do torcedor do jornalista, e isso não é tão fácil quanto parece, mas é preciso. Afinal de contas, ali está um profissional além de um torcedor e acima de um torcedor na hora de produzir uma matéria. Então você fica completo. E eu sempre dou essa dica para quem está começando no jornalismo. Se puder fazer a parte esportiva, é excelente, porque é um texto mais leve, onde você pode colocar sua criatividade de uma forma mais latente do que, de repente, num texto político, num texto de economia, onde você tem algumas coisas específicas, alguns termos que você não pode abrir mão. No esporte você pode brincar mais, mas sempre com muita responsabilidade, é bom dizer, porque envolve paixão e muitas vezes as pessoas não entendem o que você quis dizer num texto, não entendem uma fase ruim de uma equipe. Então a responsabilidade é grande, mas a capacidade de você poder brincar um pouco mais, de colocar a sua criatividade em prática, ela também é maior. E o seu trabalho como assessor de imprensa do Friburguense, como que funciona? Então, nossa função ali é praticamente resumida em duas partes. A primeira é atualizar as informações do Friburguense para a imprensa, fazer esse meio de campo entre o clube e também os jornalistas. E a segunda é atualizar o site. Até confesso que atualmente poucas pessoas me ligam para pedir informação. O site já se tornou uma ferramenta confiável, claro, a partir do nosso trabalho de muitos anos, atualizando praticamente que de forma diária. Então muita gente usa como ferramenta realmente de busca de notícia do Friburguense. E a gente também usa as redes sociais, que são muito importantes hoje em dia, para informar, até para fazer um marketing do clube, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho que é feito ali. O Friburguense tem uma divisão de base muito forte, faz trabalhos sociais e pouca gente sabia disso até então. Então nossa função é essa. E a gente trabalha de uma forma um pouco diferente do que, por exemplo, alguns times grandes que limitam questão de entrevistas, depois de derrotas alguns jogadores não falam. Lá no Friburguense a gente deixa bem à vontade, é uma coisa que o Siqueira ele sempre prezou desse contato da imprensa com os jogadores. É claro que tem um jogador que sai um pouco mais chateado, de repente pede para não falar, isso é do ser humano, realmente não tem como, depois de um resultado negativo, você de repente não ficar triste, não ficar decepcionado. Mas não existe esse tipo de restrição. A gente tenta sempre aproximar a imprensa do time e principalmente a torcida do time, levando informação, levando o trabalho que é feito. É basicamente isso que a gente faz na assessoria do clube. Bom, infelizmente nosso programa fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua presença e fazer o convite para aparecer aqui no nosso Estácio Entrevista mais vezes, Garcia. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer e convidando, pode ter certeza que eu vou estar aqui. O nosso programa fica por aqui. Para assistir esse e outros vídeos, acesse nosso canal no YouTube, no Com Nova Friburgo. Até o próximo encontro. Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira, com coaching e a opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Eu acabei de entrar na Estácio e já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você também pode viver agora essa experiência com o PAR, o novo parcelamento Estácio.
Parcele até 70% das suas mensalidades e pague sem juros no dobro do tempo. É direta com Estácio. Muito simples. Nem precisa de fiador, né, Guga? Tá aí a força que você precisa para viver já a melhor fase da sua vida. Vestibular. Inscreva-se já. www.estácio.br